Sejam muito bem-vindos a este canal. Vamos dar sequência então à nossa maratona de álgebra linear? Bora lá! Hoje nós vamos falar sobre expansão e cofator também, mas vamos abordar exercícios nessa aula de hoje, tá certo? Vamos trabalhar um pouco mais de expansão e cofator de uma outra forma. Vamos com um exemplo prático então? E aí, pessoal, vamos seguir então aqui com expansão e cofatores. Vamos dar uma relembrada na aula passada, porque eu deixei em aberto a questão do exercício quando eu mudo a minha escolha, tá? O meu ponto de partida. Então, como a gente sabe que a expansão e cofator é um método de redução de matrizes, né, para calcular os determinantes, então a gente sabe que eu já vou estar facilitando, né, as minhas contas para encontrar o determinante. Então, se eu já vou estar fazendo isso, eu consigo facilitar ainda mais essas contas aí, utilizando então aquela dica de ouro. Lembram da famosa dica de ouro que eu coloquei para vocês? O que ela falava? Falava o seguinte: se você escolher a linha ou a coluna com maior número de zeros, você vai facilitar as suas contas e vai chegar no resultado do teu determinante de uma forma mais rápida, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer aqui nesse caso? Na aula passada eu só mencionei o que deveria ser feito. Então aqui vamos relembrar o que tem que ser feito. Aqui, ó, nós vamos então pegar a terceira linha, porque ela tem o que? Ela tem mais zeros, tá vendo? Eu só tenho menos 2 aqui sozinho, tá certo? E a gente vai ficar variando as colunas aqui para o cálculo aqui do nosso determinante, beleza? Então eu não vou colocar em cima, vocês sabem que é a terceira linha, mas eu não vou colocar exatamente em cima para a gente não perder os números. E a mesma coisa eu vou fazer com as colunas. Então aqui, o que vai ser feito? Vai ser feito o seguinte: nós vamos fazer uma expansão em cofator utilizando a terceira linha, tá certo? Isso sempre tem que ficar indicado para que vocês saibam aqui o que eu estou fazendo. E para quem não sabe o que é cofator ainda, pode dar uma olhada lá no card que eu vou deixar aqui para vocês acessarem direto na aula passada, tá? E vamos só dar uma relembrada. A definição de cofator, ela vem aqui por esse, ó, por esse carinha. Então vai ser esse escalar menos 1 aqui, que vai ficar variando o meu sinal de acordo com as minhas operações aqui embaixo, e ele vai estar sempre elevado na i mais j. Então o que é o i, o que é o j? O i é o número de linhas, né? Ou é a posição na linha que ele está, ou a linha que ele está. E o j é a posição. Agora sim, o j é a posição naquela linha que ele está. Então o i é a linha aonde ele está e o j é a posição aonde o elemento está, aquele que eu estou avaliando, tá certo? Então o que acontece? Vamos trazer, já vamos colocar aqui direto. Ó, o primeiro elemento é 0, então ele vai zerar tudo. Tudo que eu multiplicar por 0 vai zerar. Então se é 0 aqui, já coloca um 0 aqui, pelo amor de Deus, para facilitar as contas, tá? E aí, olha só, aí sim entra, porque o segundo elemento é um menos 2, então ele é diferente de 0, então eu preciso fazer o cálculo dele. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar o cofator aqui, e ele tá o quê? Ele tá na terceira linha e na segunda coluna. Então, 3 mais 2 é 5, então ele vai estar elevado na 5, beleza? A gente vai colocar o menos 2 aqui para multiplicação, e vamos colocar os elementos que sobram aqui, tá? Ah, como é que eu sei isso? Bom, coloca a linha aqui em cima da sua segunda coluna e cata esses caras aqui, ó. Cata os caras que sobraram, tá? Então sobrou lá, ó, o 1 e o 2, que aparece aqui, 1 e 2, e o 0 e menos 1, que vai aparecer aqui, beleza? Bom, e o terceiro aqui, ó, o terceiro elemento é um 0, então já coloca um 0 ali para facilitar as contas, beleza?
Então, o nosso determinante vai ser o 0, 0 mais, certo? Aí vai ser o menos 1 na 5 é menos 1, que multiplica o menos 2, que multiplica o determinante do interno. A gente já pode até colocar o 0 ali desse lado aqui, tá? E vamos calcular o determinante do interno, então, diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, o que a gente tem ali? Diagonal principal, ó, é o 1 vezes o menos 1. Então, vai dar menos 1, tá certo? Menos 1. Menos 1, e aí eu tenho 2 vezes 0, que é 0. Então, isso vai ser menos 1. Então, a gente tem que colocar aqui dentro um menos 1, tá? Então, a gente já tem aqui, basicamente, o resultado do nosso determinante. Então, eu tenho 0 mais. Aí, eu tenho menos 1, que multiplica o menos 2. Então, ele fica 2 positivo. Só que aí, ele vai ser multiplicado por esse menos 1. Então, ele vai ficar menos 2 aqui também. Então tá aí, pessoal, o nosso menos 2 já aparece aqui para nós como resultado final das contas, tá certo? Então a gente tem aqui o menos 2 como resultado final das contas. Vindo como é mais rápido a gente trabalhar com uma linha que tem mais zeros ou uma coluna que tem o maior número de zeros, é muito mais rápido e muito mais prático. A gente chega já direto no valor do determinante sem enrolação. Beleza? Bora para o próximo exercício então. Bom, esse exercício aqui que o livro traz, ele é da página 133, tá? Vocês podem acompanhar aí se vocês quiserem. Então ele traz essa matriz A aqui, essa matriz gigantesca, e pede para a gente calcular então, usando aí uma expansão em cofator em relação à primeira coluna, tá certo, pessoal? Aqui ele muda um pouco. Então, se eu estou falando de coluna, primeiro, né, se eu tenho que pensar agora que eu vou variar aí as minhas linhas e a coluna vai ficar travadinha, então eu também tenho que mudar aqui a minha relação de cofator, tá certo? Então, no lugar de I e J, é só trocar eles aqui e colocar J aí, beleza? Então, a gente vai trabalhar com primeira coluna. Eu só não vou colocar em cima da primeira coluna para a gente não perder os números. E nós vamos agora variar as linhas, beleza? E a coluna vai ficar travada lá. Então, primeira linha, primeira coluna. Aqui eu já vou colocar para nós a ideia de expansão em cofator. Vamos aplicar o método. Então, menos 1 elevado na 2, porque é primeira coluna e primeira linha. Tá? Aqui inverte. Então, 1 mais 1 é 2. O primeiro elemento lá é o 3, então por isso que aparece o 3 aqui. E se a gente colocar a primeira coluna e a primeira linha ofuscadas aqui por essas em vermelho, isso tudo que está aqui tem que aparecer aqui necessariamente, tá certo? Então é o que vai acontecer. A gente carrega aqueles valores para cá. Olha lá, 2, 0, 0, menos 5, 7, 3. Está tudo exatamente igual, tá? Porque é isso que eu tenho que fazer. Eu vou limpar a primeira linha, a primeira coluna e jogar aqui dentro para calcular determinante, tá? Só que ainda está uma matriz muito grande, então eu vou ter que aplicar o método mais uma vez. Bom, e por que acaba aqui? Porque depois, galera, é só um monte de zero, né? Se a gente for parar para pensar, zero e reticências, olha lá. Ó. Por quê? Porque aqui, ó, depois que eu elimino o 3 que aparece aqui, para baixo na coluna só tem zero. Então para cá só vai ter zero. Então eu não preciso fazer isso aqui tudo para cada valorzinho de zero. Não, é só tascar os zeros ali e botar infinito que o professor já vai entender o que vocês estão dizendo, beleza? Então bora lá. Aqui a gente já parte certinho. Só que eu ainda não consigo calcular o determinante dessa forma. Eu preciso continuar, tá, com o meu método de expansão em cofator. Então eu vou seguir aqui, ó. Eu vou seguir. Então vamos trazer para cá o que seria ou o que é o nosso segundo passo, tá?
Então aqui eu já fiz, ó, o menos 1 ao quadrado vai ser 1, o 3 eu carrego para cá. E aí o que que acontece? Agora, em vez de usar essa matriz aqui como matriz original, eu vou trazer para cá a minha linha e a minha coluna de orientação em vermelho e vou utilizar então essa matriz aqui como a nova matriz adotada, beleza? Então essa aqui é para quem eu vou olhar agora. Então por isso que eu jogo a expansão em cofator aqui novamente. Por que aqui é 1, 2? Porque está na primeira linha e está na primeira coluna, beleza? Então aqui vai ser o menos 1 elevado ao quadrado vezes o 2, que é o primeiro elemento dessa matriz nova adotada. E aí o que que acontece? Se eu ofuscar a primeira linha e a primeira coluna, o que tem que aparecer ali embaixo necessariamente são esses valores aqui. Então vai ser exatamente isso que vai acontecer. Vamos carregar os valores aqui para baixo. Olha lá, vocês podem fazer a verificação de linhas e colunas. Tá tudo bem, tá tudo certo. E aí o que que acontece? A mesma coisa que aconteceu lá em cima vai acontecer aqui também. Porque depois desse 2, para baixo na coluna é tudo 0. Então aqui eu também vou zerar. Beleza? Eu também vou zerar. Tá? Então é só fazer essa identificação que o professor já vai adotar aí como ok, tá? Então assim, aqui eu já poderia sim calcular o determinante, tá? Claro, né, com determinante de ordem 3, isso a gente já sabe fazer, tá? Se vocês não lembrarem como é que calcula determinante de ordem 3, dá uma olhadinha aqui em cima no card que eu vou deixar para vocês sobre a nossa primeira aula de determinantes, que lá aborda o cálculo de determinante de ordem 3, tá? Então ele vai de 0 até 3, beleza? Então aqui, ó, a gente já poderia calcular, só que vamos facilitar a nossa vida, né? A gente tá aprendendo uma coisa para facilitar, não para atrasar. Então aqui, agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou adotar esta aqui como sendo a minha linha, né, direcional, e esta aqui como sendo a minha linha direcional para a minha nova matriz adotada, que é essa aqui, tá? Então aqui, ó, o que que vai acontecer? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu só vou carregar os valores. Então o 1 foi carregado, o 3 foi carregado, o menos 1 ao quadrado é 1, tá certo? O 2 eu estou carregando, e agora eu preciso aplicar a expansão em cofator para esse cara aqui também. Então vai ser o menos 1 ao quadrado, porque estou na primeira linha e na primeira coluna dessa nova matriz adotada, vezes o 1, que é o nosso primeiro elemento aqui dessa matriz. E aí, se eu ofuscar com essas linhas em vermelho aqui, esses valores de linha e coluna, o que tem que estar aqui necessariamente são esses valores que estão aqui em cima. Então vai ser exatamente isso que vai acontecer. Então aqui nós vamos ter o 4, menos 1, menos 2 e o 0, tá? Então a conta está feita, tá bonitinho, só que não acaba aí. O que que acontece? Por que que não acaba aí? Porque agora eu tenho um valor aqui, ó, embaixo do 1 eu tenho um valor 2. E eu não posso desconsiderar e sair tascando 0 tudo para lá. Eu tenho que fazer as contas com calma. É importante ter muita calma na hora de calcular, senão a gente erra. Tá, pessoal? Ainda mais com matrizes grandes como essas, tá? Então, eu tenho um 2 aqui embaixo desse 1. Então, eu não posso deixar de considerar esse 2. Então, eu tenho que trazer ele para cá. Vamos falar desse 2 aqui, ó. Então, o que que acontece? Esse 2, eu tenho que trazer a expansão em cofator. Então, tá o menos 1 aqui. E por que que aqui é 3? Porque ele tá... Que coluna que ele tá? Ele tá na primeira coluna, só que ele tá na segunda linha. Então 1 mais 2 é 3, por isso que aqui é o 3. E aí o elemento que eu tenho que colocar é esse elemento 2 aqui, por isso que aparece o 2 aqui, tá vendo? E aí eu vou fazer isto aqui, ó, colocar aqui e aqui. Se eu fizer isso, vai sobrar o 5 e 0 e o menos 2 e 0. Então são esses valores que vão aparecer aqui. Olha lá, 5 e 0, menos 2 e 0, ofuscando linha e coluna, tá? A coluna tá sempre travada, o que eu vou variar é a linha, tá? Então agora acabou.
Por que acabou, Ellen? Por que acabou? Me explica por que acabou. Bom, porque aqui tem um zero. Então se tem um zero, o que que... Opa! Se tem um zero, o que que vai aparecer aqui? Vai aparecer um zero. E eu nem preciso me preocupar com o resto da expansão. Tá? Agora eu só preciso me preocupar em calcular os determinantes. Então vai aparecer um determinante de ordem 2 aqui, que é facílimo de calcular. Tá? Nós já fizemos isso na aula passada. E aqui também, ó, vai aparecer um determinante de ordem 2, que é facílimo de calcular. Tá? Então aqui, pessoal, eu já trouxe os valores direto para nós. Ó. O que que a gente vai fazer para não errar? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai carregar os valores. Então o 1 está carregado, o 3 está carregado. O 1 eu não carreguei para cá, né? Mas se quiserem eu posso carregar o 1 aqui também, não tem problema nenhum. A gente carrega o 1 para cá. Então o 1 está aqui, o 3 está aqui, o 1 está aqui, o 2 está aqui. Menos 1 ao quadrado é 1. O 1 está aqui. E aqui eu vou ter um menos 2. Por quê? Porque 4 vezes 0 é 0. Menos 2 vezes o menos 1 é 2. Só que 0 menos 2 é menos 2. Então o resultado desse determinante aqui interno é menos 2. E aí eu vou somar com essa segunda expansão aqui. Então o menos 1 ao cubo é menos 1. O 2 eu carrego para cá. E aí eu tenho aqui, ó, 5 vezes 0 é 0. Menos 2 vezes 0 é 0. Então isso é 0 vezes 0. Tá? E mais aquele zerinho que sobrou. Então o que que acontece? Agora é só jogar aqui a soma desses valores. Aqui é 0, aqui vai dar 0. Então eu só preciso somar essa tripinha aqui de valores. Então eu tenho 1 vezes 3, que é 3. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 1 é 6. E 6 vezes o menos 2 é menos 12. Beleza? Então é isso aqui que eu tenho como resposta final do meu determinante sendo calculado por expansão em cofator. Beleza, pessoal? Então assim, eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado dessa aula, ok? Se vocês ficaram com alguma dúvida, não deixem de colocar aqui, ó, no campo de comentários desse vídeo, tá certo? E se vocês de alguma forma não gostaram de como eu expliquei, eu também peço para que coloquem nos comentários, né, o porquê, qual o ponto que vocês não gostaram dessa aula, tá? Porque não adianta dar o dislike e não me dizer o porquê que você não gostou dessa aula. Seria interessante se você colocasse nos comentários também o porquê que você não gostou, para que eu possa melhorar o meu trabalho e trazer vídeos com mais qualidade, tanto em questão didática quanto em questão de conteúdo também para vocês. Ok? Então é isso aí, pessoal. Então é isso. Me sigam lá nas minhas redes sociais. Eu espero vocês lá, hein? Se você gostou, dá um like aí. Vai fazer esse vídeo chegar para quem precisa, tá certo? E não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Um abração e até mais!